Excelentíssimo doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, digníssimo diretor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em cuja pessoa também cumprimento seus cultos assessores e os dedicados servidores do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Excelentíssima doutora Tereza Cristina Maldonado Catucci Exner, digníssima ex-corregedora-geral do nosso Ministério Público. Excelentíssimos mediadores, doutores, Márcio Sérgio Cristino e Zenon Lotufo Tercios, dignos membros do Ministério Público Paulista. Excelentíssimo historiador, doutor Juliano Medeiros, que coordenou este curso de tanto sucesso sobre a história da democracia no Brasil. Excelentíssimos membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público, do Poder Judiciário, entre os quais aqui encontro e reencontro bons e velhos amigos. Excelentíssimos representantes da sociedade civil, minhas senhoras, meus senhores. Eu preparei aqui uma apresentação que eu vou compartilhar com os senhores. Acredito que já esteja sendo visualizada por todos. Muito bem, estamos no encerramento do curso História da Democracia no Brasil. Esse curso, promovido pela Escola Superior do Ministério Público, me honrou sobremaneira ao me conceder a aula final, na qual eu vou abordar o papel do Ministério Público diante da democracia. E esse meu trabalho de hoje fica ainda mais dificultado pela alta responsabilidade que me foi conferida pela generosa apresentação do Dr. Paulo Sérgio a meu respeito. Eu realmente, se alguma qualidade tenho, é só uma, foi a minha dedicação, o meu amor ao Ministério Público, que acredito que é compartilhado por todos os promotores e procuradores de justiça que integram a instituição. Este material de slides eu disponibilizei para quem tiver interesse na minha página da internet, mazili.com.br. Logo na página de abertura, os senhores encontrarão um link para notas breves. Lá, quem tiver interesse poderá baixar esse material. Bom, começando a abordagem, é muito fácil hoje abrir a Constituição e verificar que no artigo inaugural da seção do Ministério Público, já se dá um conceito, já se conceitua o Ministério Público ligando à democracia. Diz a Constituição que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Esta conceituação precisa ser bem compreendida. Em primeiro lugar, o Ministério Público, nós sabemos, é um órgão do Estado. O Estado é uma abstração, ele precisa de órgãos para fazer leis, para julgar, para administrar. Mas ele também precisa de um órgão para promover em juízo responsabilidades de interesse do Estado ou da sociedade. Ele precisa de um órgão para defender os interesses sociais, mesmo na esfera extrajudicial. E o Ministério Público foi organizado pela Constituição e pelas leis infraconstitucionais para exercer inúmeras tarefas. E mais do que um órgão, o Ministério Público acabou se tornando uma instituição. O que é uma instituição? Quem a define instituição é o administrativista francês, publicista, Maurice Oriou, que diz que para que uma entidade possa ser considerada uma instituição, ela precisa ter uma organização, um fim e voltar-se para o bem comum. O Ministério Público preenche largamente esses requisitos. Ele é uma instituição organizada, tem um fim definido pela própria Constituição, e o seu fim é a defesa do bem comum. E essa relação de organicidade do Ministério Público em relação ao Estado e dos promotores e procuradores em relação ao Ministério Público, essa relação significa que o Ministério Público não representa o Estado. E nem o promotor e os procuradores representam o Ministério Público. Não. O Ministério Público é o Estado em ação. E os promotores são o Ministério Público em ação. Isto é o órgão. A minha mão não é minha representante. A minha mão é uma parte de mim.
O Ministério Público não é um representante do Estado. Ele é o Estado agindo contra o crime, defendendo o meio ambiente, defendendo os interesses da sociedade. E os promotores e procuradores são órgãos do Ministério Público. Prosseguindo na compreensão do conceito constitucional de Ministério Público, a Constituição o considera essencial à função jurisdicional. O que é essencial? É aquilo sem o qual algo não pode existir. Os senhores já devem estar se questionando, mas que essencialidade do Ministério Público à função jurisdicional é esta, se o Ministério Público não funciona em todos os processos? E mais, a Constituição diz que o Ministério Público está encarregado da defesa da ordem jurídica. Já surge outra dúvida, mas a ordem jurídica é muito ampla, não é só a Constituição e as leis infraconstitucionais. Toda a esfera normativa faz parte da ordem jurídica. E se os senhores observarem com atenção, os senhores verão que nem todas as leis o Ministério Público defende. Por exemplo, a lei disciplina as relações de inquilinato, mas se o locador e o inquilino forem maiores e capazes, e se houver uma inadimplência dos valores locatícios, o Ministério Público não vai cobrar isto, nem vai intervir numa ação em que se discuta a cobrança de aluguéis. E não há uma violação à ordem jurídica? Há. Então, o Ministério Público não defende qualquer ordem jurídica. E agora? Quando é que o Ministério Público, então, é essencial à função jurisdicional e quando ele defende a ordem jurídica? A resposta a própria Constituição a dá. Ele é essencial quando se trate da defesa do regime democrático. Isto é o que examinaremos na nossa preleção de hoje, logo a seguir. Ele é essencial quando ele defende o interesse social. Interesse social sempre. E o Ministério Público é essencial à função jurisdicional e à defesa da ordem jurídica quando esteja em jogo a defesa do interesse individual indisponível. Ou seja, quando se trata de interesse individual, a nossa atuação de Ministério Público só ocorre quando haja indisponibilidade do interesse. Então, tratando-se de defesa de regime democrático, sempre. Tratando-se de defesa do interesse social, sempre. Tratando-se de defesa de interesse individual, só quando indisponível. Esta conceituação deixa em destaque a enorme relevância constitucional que foi dada ao Ministério Público. Em primeiro lugar, a Constituição não se limitou a transformar o Ministério Público em uma instituição. A Constituição, o quis instituição permanente, o que considera uma cláusula pétrea heterotópica. Além daquelas do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, esta é uma cláusula que, ao ser considerada uma instituição permanente, ela adquire um caráter de cláusula pétrea. O cumprimento da lei que foi atribuído ao Ministério Público é extremamente importante, porque o cumprimento da lei é uma condição de igualdade e liberdade das pessoas, um pressuposto da democracia. O Ministério Público assegura com a sua ação a possibilidade da inércia do Judiciário. Se abstraíssemos o Ministério Público, o Poder Judiciário poderia fazer a acusação, investigar e julgar, o que seria um absurdo, e é um absurdo quando ocorre. A efetividade do acesso à justiça é outro ponto de relevância para o Ministério Público, porque o Ministério Público, embora não seja o único legitimado para a tutela coletiva, é um dos mais ativos, um dos mais atuantes. Sem a iniciativa do Ministério Público, que ocorre em mais de 90% dos casos de ações coletivas, inúmeras lesões a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos ficariam sem tutela jurisdicional. O Ministério Público ainda tem outro papel primordial na defesa do interesse público. O interesse público, já dizia Renato Alessi, outro publicista italiano, tem duas facetas. O interesse público tem o seu aspecto
vislumbrado pelo administrador. Aquilo que o administrador entende que é o melhor para a sociedade é uma interpretação do administrador. Esse é o interesse público que ele chama de secundário, porque é uma interpretação do administrador. O Ministério Público, ao contrário dos órgãos da administração, não está vinculado à defesa do interesse público visto sob o ângulo do administrador. O Ministério Público pode defender o interesse público primário, que é o bem geral, mesmo que com isto, mesmo que ao fazer essa defesa, ele entre em choque com o interesse público visto pelo ângulo do administrador. Então, isso só é possível porque o Ministério Público é uma instituição dotada de autonomia funcional. Enfim, os maiores valores sociais a Constituição atribuiu ao Ministério Público: o combate ao crime, na promoção da ação penal pública, a defesa do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, embora sem exclusividade, a defesa do patrimônio público e social, etc. Muito bem. Já que o Ministério Público defende o regime democrático, diz a Constituição, seria o caso de discutir o que é democracia. Neste curso, cujo encerramento se dá hoje, os senhores já bem sabem o que é democracia. Não vou aqui, evidentemente, ensinar o que é democracia para os senhores que sabem tão bem ou melhor do que eu. Quero só destacar que democracia não é simplesmente o governo da maioria, como se fala muitas vezes na imprensa, como se ouve muitas vezes em setores até informados da sociedade. Democracia, com muita ironia e propriedade, já dizia James Bovard, em seu trabalho sobre a destruição da liberdade americana, que democracia deve ser mais do que 2 lobos e uma ovelha votando em quem vai ser o jantar. Não é uma questão apenas de maioria. Democracia, em primeiro lugar, é respeito às minorias, porque mesmo a maioria não pode escravizar a minoria. Ainda sobre democracia, além desse respeito às minorias, que é pressuposto da democracia é muito mais do que governo da maioria. Se fosse simplesmente governo da maioria, hoje quem governa o Brasil são elites de deputados, senadores, governantes, empresários, políticos. Isso não é democracia. Democracia não é maioria de uma corporação. Democracia não é maioria do Ministério Público, nem maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, nem maioria do órgão especial de um tribunal. Eu vejo muitas vezes bem-intencionados líderes de Ministério Público, muitas vezes defenderem a nomeação como procurador-geral do mais votado de uma lista tríplice para obedecer à democracia. Mas que democracia? A maioria do Ministério Público não significa democracia. Democracia é muito mais do que isso. Democracia é a maioria do povo. Isto é democracia, cuja vontade deve ser aferida por deliberações frequentes, livres e bem informadas. E se democracia é isto, então uma série de problemas precisam ser enfrentados. Será que existe governo do povo? Nós sabemos que em lugar nenhum isso existe ou existiu. Não existe lugar nenhum do mundo em que o povo governe diretamente. Por quê? Pela complexidade que isso envolveria na prática. Mesmo a famosa democracia ateniense era uma aristocracia, não era uma verdadeira democracia. Eu acredito que a melhor conceituação a respeito foi dada pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor de Direito Constitucional da USP. Ele dizia que o que é possível, sim, é que uma minoria com caráter democrático governe e administre para atribuir ao povo um caráter de democracia. Isso pressupõe liberdade de partidos, mobilidade social intensa com liberdade de profissões, de ação, de organização, garantias de acesso a posições de decisão sobre matérias relevantes da sociedade.
e respeito à minoria e aceitação de que esta possa vir a ser maioria. Isto é o caráter democrático de um povo. Como respeitar a vontade do povo? Aí eu invoco outro professor da Faculdade de Direito da USP, um velho professor, Ataliba Nogueira, dizia há décadas: o Estado democrático é aquele em que o povo, no seu entender livre, toma decisões concretas em matéria política, ou, pelo menos, delimita as linhas diretivas que os governantes devem seguir. Muito bem. Se isto é democracia, nós temos que reconhecer como é modesta a democracia no Brasil. Em primeiro lugar, eu quero lembrar aos senhores a enorme deformação do sistema representativo. Desde a ditadura de 64 a 84, os estados mais populosos têm uma subrepresentação na Câmara dos Deputados em comparação com os estados menos populosos. Isto não é democrático. Afora as eleições que existem, nós praticamente não temos referendos, plebiscitos, muito menos recall. Eu me lembro de ter participado do plebiscito sobre monarquia ou república. E o que mais? Décadas e décadas se passaram da Constituição de 88 para cá, o povo não é ouvido sobre as grandes decisões políticas do nosso país, se limita a votar, e muitas vezes com memória curta. Recall. Os deputados, os senadores fazem o que querem, trocam de partido. Não há vinculação nenhuma a projetos partidários, a propostas. Concretamente, não há recall. Grande parte da população brasileira vive sob autêntica exclusão social. Miséria e pobreza para grande parte da população. Falta de acesso efetivo à saúde, à educação, à previdência, à própria justiça, que é lentíssima, demorada e falha. Grande parte das pessoas preferem abandonar a defesa do direito. E os maiores clientes da justiça no Brasil comparecem a ela como réus, porque conseguem procrastinar, tanto na área civil quanto penal, a solução dos casos que ficam praticamente décadas sem nenhuma posição, nem decisão final dos tribunais. Presos em condições degradantes nos presídios, nas cadeias públicas. Tudo isso não é democrático. Mas eu ainda acrescento o desrespeito à Constituição, golpes militares frequentes desde que foi proclamada a nossa República, bloqueio de ativos financeiros, leis inconstitucionais que perduram por décadas até serem derrubadas pelos tribunais, o poder legislativo legislando, o poder judiciário legislando. Não basta o que a Constituição permite, que aí, tudo bem, a Constituição permitindo, vá lá. A Constituição permite súmulas vinculantes por meio de emendas. Quando o Supremo Tribunal Federal decide uma ação direta de inconstitucionalidade ou declara a constitucionalidade de uma lei, ele está criando normatividade abstrata em tese. Mas isso a Constituição autoriza. Agora, de 2015 para cá, o Código de Processo Civil, lei ordinária, ordinaríssima, deu aos tribunais o poder de criar jurisprudência vinculante. Ora, que o tribunal decida um caso concreto, está certo, essa é a função do Poder Judiciário. Que ele decida todos os casos concretos de maneira uniforme, ótimo, isso é muito sensato. Mas que ele decida casos futuros que ainda não aconteceram, isso é jurisprudência vinculante, isso é norma abstrata. Precisa de autorização constitucional. E ninguém se levanta no Brasil contra isto, porque se aceita. Mas dá mais eficiência à justiça, segurança da prestação jurisdicional. Espera, e a Constituição? Então, eu acredito que a democracia no Brasil, embora por causa dos seus reveses que aconteceram durante a nossa vida republicana,
ainda é relativamente recente, ela precisa evoluir. Mas, de qualquer forma, a Constituição comete ao Ministério Público a defesa do regime democrático. E qual é a ligação que existe entre Ministério Público e democracia? Hoje, ela está assegurada no artigo 127 da Constituição. Se eu perguntasse para alunos de primeiro ano de faculdade de Direito, que não é o caso de nenhum dos senhores, evidentemente, é só uma comparação, provavelmente todos eles, ou a maioria, acharia que a ligação de Ministério Público e democracia é natural, é óbvia, está na Constituição. Mas eu vou dizer aos senhores que essa ligação não é tão óbvia e tão clara assim. Essa ligação não é indissociável. Essa ligação decorre de um princípio que é conforme com a fisionomia do Estado. Ou seja, vamos dar alguns exemplos. Em 1974, a extinta República Democrática Alemã fez a sua Constituição. Para ela, qual era o regime político mais caro? O socialismo. Ela cometeu ao Ministério Público a defesa da legalidade socialista, natural. Constituição Portuguesa de 1976. Depois de décadas de ditadura, Portugal fez uma Constituição democrática. E ela cometeu ao Ministério Público a defesa da legalidade democrática, regime que lhe era mais caro. Ou seja, o Ministério Público é destinado pelas constituições conforme a fisionomia do Estado. No Brasil, como foi a nossa evolução? Na evolução mais recente, de 1964 para cá, eu quero destacar aos senhores que o Ministério Público serviu à ditadura. E tenho aqui, se os senhores me permitirem, lembranças familiares a contar aos senhores. Eu já fui ouvido num evento da Escola Superior do Ministério Público aqui de São Paulo, quando dirigida pelo nosso amigo Marcelo Goulart. Ele convidou o ex-deputado, o saudoso Darcy Passos, e a mim, para falarmos sobre a evolução democrática e o Ministério Público. E quando dei o meu depoimento sobre o Ministério Público na transição democrática, eu me lembrei que em 1964 eu ainda era adolescente, mas o meu tio, Ranieri Mazzilli, era o presidente da Câmara dos Deputados. E naquela ocasião, quando veio o golpe militar de 64, o meu tio logo, no começo eu acredito que grande parte da sociedade brasileira aceitou a chamada Revolução de 64 como uma organização social, não houve resistência da sociedade, houve até bastante apoio. Mas, aos poucos, se viu que nós estávamos caminhando para uma ditadura cada vez mais rigorosa. E o meu tio era um dos líderes da oposição ao governo federal. E ele estava há 7 anos na presidência da Câmara dos Deputados, fato que nunca aconteceu, nunca mais se repetiu na história do nosso país. E ele tinha bastante liderança, bastante prestígio, e pretendia continuar na presidência da Câmara dos Deputados. E o governo militar não aceitou. Indicou um candidato da situação, Bilac Pinto. O meu tio não retirou a candidatura. A disputa foi voto a voto. O meu tio perdeu por poucos votos. Se não tivesse perdido, teria sido cassado. E ele acabou sendo não só derrotado da eleição, como foi processado pela ditadura. Por quem? Pelo Ministério Público de São Paulo, por crimes que ele nunca cometeu. O que aconteceu? O meu pai, naquela ocasião, trabalhava na Companhia Siderúrgica Paulista, ele era o chefe do serviço médico. E um advogado, papai conta o nome dele no seu livro, que trabalhava na COSIPA, chegou ao meu pai e disse: olha, doutor Hugo, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Moura Albuquerque, gostaria de falar com o seu tio. Veja, o meu tio estava sendo investigado num daqueles famosos IPMs, Inquéritos Policiais Militares. Meu pai achou muito estranho o Procurador-Geral querer falar com uma pessoa que está sendo investigada.
Mas o meu pai levou o fato ao meu tio. O meu tio falou: o que você acha, Hugo? Meu pai também se chamava Hugo. Ou eu aqui também me chamo Hugo. E meu pai falou: olha, eu acho que você deve ir. Você precisa ver o que é. E meu pai foi com o meu tio na casa do procurador-geral, que era nos Jardins, e houve uma conversa. O procurador-geral disse ao meu tio que ele estava sendo investigado, que outros líderes da oposição também estavam. Ele mencionou Ulisses Guimarães e Auro Soares de Moura Andrade, e ele disse que um parlamentar chamado por ele, inclusive para não ser processado, teria ofertado dinheiro. E o procurador-geral parou a exposição e aguardou que meu tio se manifestasse. Meu tio disse o seguinte: senhor procurador-geral, eu tenho absoluta consciência da minha atuação funcional. Eu aguardo que as investigações sejam feitas, estou absolutamente tranquilo e não tenho absolutamente nada a temer. Foi assim que terminou a conversa. 2 dias depois, um procurador de justiça, um promotor de justiça designado ofereceu denúncia contra o meu tio. Os senhores sabem o que aconteceu com a denúncia? Nós estamos nos anos 65, por aí, 66, época da ditadura bem intensa, bem forte no nosso país. Foi dada denúncia contra o meu tio. Sabe o que aconteceu com a denúncia, meus senhores? A denúncia foi rejeitada. Durante a ditadura, foi rejeitada pelo juiz da comarca da capital, juiz criminal. O Ministério de São Paulo recorreu ao Tribunal de Justiça, inconformado com a rejeição da denúncia. Os senhores sabem o que aconteceu? Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso em sentido estrito. O senhor sabe o que o Ministério de São Paulo fez? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Naquele tempo não havia STJ. Os senhores sabem o que o Supremo Tribunal Federal fez durante a ditadura? Negou provimento ao recurso extraordinário. E meu tio acabou não sendo processado. Esses fatos eu conto neste artigo, no meu depoimento à escola. Está aqui o link para quem quiser conferir. E meu pai conta com mais detalhes esses mesmos fatos no livro dele, cuja inteiro conteúdo também está disponível aos senhores na internet. Então, eu digo isso aos senhores para mostrar um exemplo de como o Ministério Público muitas vezes dança de acordo com a música. Mas o tempo continuou correndo. 1976, eu já tinha me formado, entrei no Ministério Público por concurso, e não sei se por influência da vivência que eu já trazia comigo, tanto de família quanto dos meus estudos na faculdade, eu buscava um Ministério Público independente do governo. Leia-se, autonomia. E também buscava um Ministério Público onde seus agentes tivessem independência funcional em face do próprio Procurador-Geral. Assim, em 1976, eu fui convidado, eu ainda era promotor substituto. Foi a primeira vez que um promotor público substituto foi convidado a fazer uma palestra em grupos de estudos. Eu fui a Bauru, que, por ironia, tem o nome, o grupo de estudos, de Mário Moura Albuquerque, onde eu sustentei pela primeira vez a necessidade da independência funcional do membro do Ministério Público, mesmo em face do Procurador-Geral. Esse artigo está publicado na Revista dos Tribunais, volume 494, página 269. O tempo continuou correndo. Nós chegamos a 1982. Era uma época de compressão remuneratória do governo Maluf, em que a magistratura se concedeu um alto aumento. Isso foi uma coisa muito grave, porque o Ministério Público e a magistratura tinham uma equiparação tradicional, numa época de inflação altíssima, a compressão remuneratória, a classe estava muito intranquila,
e houve uma Assembleia Geral extraordinária, houve várias, mas essa especialmente, no dia 1º de março de 1982, a que eu estava presente. Nessa Assembleia aconteceu um fato notável. Um grupo de promotores daqui de São Paulo, liderados por Cláudio Broqueto, Liliana Buff Souza e Silva, José Celso de Melo Filho, que naquela época era promotor paulista, e outros, fizeram um abaixo-assinado e propuseram em votação uma moção de que o Ministério Público devia ser destinado como instrumento de preservação da legalidade democrática. Vejam bem, 1982, nós ainda estávamos sob ditadura. Esses colegas tiveram a ousadia, no bom sentido, de propor uma abertura para o Ministério Público, não mais como aquele órgão do Estado destinado a defender a fisionomia de um Estado autoritário, mas o Ministério Público como instrumento de preservação da liberdade democrática. Os senhores que não assistiram isto, que não estavam lá, talvez não imaginem a celeuma que foi causada. A proposta foi taxada de caráter comunista. Houve uma discussão enorme, agitada, áspera, e passou-se a votação. A votação era levantando-se o braço. Havia 200 pessoas no auditório, em torno disto. E eu me lembro que a contagem foi manual. 2 ou 3 funcionários da Associação Paulista do Ministério Público foram contar os votos, ou promotores contaram os votos, e aconteceu uma coisa inacreditável. A votação estava empatada. Os senhores imaginem que coisa incrível, que coincidência notável. Empatou a votação. Tecnicamente, o que acontece num caso de empate de votação? O presidente da associação tinha que dar o voto de Minerva. O presidente da associação era Cláudio Ferraz Alvarenga. Prudentemente, ele resolveu a recontagem dos votos. Era incrível que no meio de 200 pessoas aquilo desse empate. Ele mandou recontar para resolver o problema. Foi recontada a votação. Os senhores outra vez não vão acreditar. Isso está em livro de ata. Eu não estou mentindo, não, nem inventando. A segunda contagem deu empatada. Os colegas tinhuma convicção, quem era a favor de que o Ministério Público preservasse a legalidade democrática e quem era contra. Era uma posição bem coerente. O presidente da associação, então, tinha que desempatar. O que ele fez? Ele interrompeu a Assembleia. Ficou uns 20 minutos na sua sala, com colegas, conversando, meditando. Era uma decisão delicada. De qualquer forma, nós estávamos ainda sob ditadura. Ele reabriu a Assembleia e desempatou a favor da proposição, dizendo que o Ministério Público devia ser instrumento de preservação da legalidade democrática. Dias depois, José Celso de Melo Filho, que naquela época ainda era promotor, depois foi ministro do Supremo Tribunal Federal, ele chegou, inclusive, a escrever um artigo de bastante repercussão, que foi publicado no jornal Estado de São Paulo, explicando e defendendo e mostrando o valor desta posição política que o Ministério Público tinha assumido em favor da democracia, explicando isso em nível de que a população pudesse acompanhar. Muito bem. Nós estávamos, então, nas vésperas da Constituição de 88. Esta posição, que foi acolhida pela Associação Paulista do Ministério Público, após muita controvérsia, ela se inspirava na Constituição Portuguesa de 1976, que falava em defesa da legalidade democrática. E nós tivemos, logo a seguir, depois da Assembleia de 82, nós tivemos o Congresso Nacional de Ministério Público aqui em São Paulo, foi no Hotel Transamérica, patrocinado pela CONAMP, já como trabalhos preparatórios da Constituinte. Esse congresso, em 1985, era destinado exclusivamente a receber teses sobre Ministério Público e Constituinte. E 3 promotores de justiça de São Paulo, Luiz Antônio Guimarães Marrei,
Paulo Afonso Garrido de Paula e Pedro Falabella Tavares de Lima apresentaram uma tese sobre o Ministério Público e a tutela das liberdades públicas. E lá eles voltaram a defender a defesa da legalidade democrática pelo Ministério Público. Eles até tentaram demonstrar que essa expressão não teria a imprecisão da qual ela era acusada, porque a crítica é de que a defesa da legalidade democrática poderia ensejar uma escolha da lei que o Ministério Público vai defender, ou seja, aquela que ele considera que atende à legalidade democrática ou não. Eles procuraram defender a expressão utilizada, que eles achavam ainda uma boa alternativa. Mas, de qualquer forma, esta posição que eles sustentaram não foi levada em conta pela comissão da CONAMP. A CONAMP nomeou uma comissão logo após esse congresso para, em vista dos questionários que ela tinha enviado para a classe, em vista das teses apresentadas e aprovadas no Congresso do Ministério Público, a CONAMP nomeou uma comissão composta por Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, que era daqui de São Paulo, Antônio Bassi, que era do Paraná, Anísio Bispo dos Santos, Mato Grosso do Sul, Sérgio D'Andrea Ferreira, do Rio de Janeiro, e Vladimir Jacomuzzi, do Rio Grande do Sul. Esta comissão estava encarregada de fazer uma consolidação provisória das principais teses aprovadas pelo Congresso de Ministério Público e das respostas predominantes do questionário que a CONAMP tinha enviado à classe. E esta comissão desconsiderou qualquer referência ao Ministério Público e Democracia. E eles fizeram uma consolidação provisória. Qual era a finalidade dessa consolidação provisória? Era servir de base para a votação da Carta de Curitiba, que ia ser feita em meados de 1986. E a consolidação provisória não fez nenhuma ilação entre Ministério Público e legalidade democrática, democracia, nada. Acontece que a reunião de Curitiba estava marcada para junho de 1986. 3 dias, um final de semana, quinta, sexta e sábado, em junho de 86. E poucos dias, 1 ou 2 dias antes desta reunião de junho, aconteceu que uma novidade importante. Paralelamente às preocupações que o Ministério Público estava tendo sobre a Constituinte, havia uma comissão nomeada pelo governo federal, chamada Comissão de Estudos Constitucionais, que ganhou o apelido de Comissão Afonso Arinos para homenagem ao seu ilustre presidente. Esta comissão estava encarregada de apresentar um anteprojeto de texto constitucional. Esse anteprojeto até acabou não sendo base para os trabalhos da Constituinte. A Constituinte de 88 acabou partindo do zero, preferiu considerar os trabalhos da Comissão Afonso Arinos como uma contribuição a mais, mas não foi um texto básico para o Constituinte de 88. Mas, de qualquer forma, naquele momento, em 86, nós ainda não sabíamos qual seria a importância do trabalho da Comissão Afonso Arinos. E poucos dias antes da Carta de Curitiba, uma subcomissão da Comissão Afonso Arinos, que era presidida por José Paulo Sepúlveda Pertence, então Procurador-Geral de Justiça, apresentou um anteprojeto de texto para o Ministério Público. E esta subcomissão Pertence apresentou pela primeira vez uma proposta de texto legislativo conceituando o Ministério Público como encarregado da defesa do regime democrático. Isso foi uma novidade. Seja na expressão utilizada, abandonou-se a referência à legalidade democrática para a defesa do regime democrático, e, ao mesmo tempo, pretendeu-se que isso fosse um conceito constitucional. O que acontecia naquela época? Naquela época, eu fazia parte da diretoria da associação, do gabinete do procurador-geral, eu era um dos membros da equipe que iria a Curitiba. Nós resolvemos pegar aquela proposta da Comissão Pertence, os trabalhos da consolidação provisória, e nós refundimos tudo.
fizemos uma síntese mais avançada, reconhecendo já a importância da defesa do regime democrático pelo Ministério Público na sua conceituação constitucional, e fomos para Curitiba, onde foi aprovada a famosa Carta de Curitiba, que é o primeiro texto nacional de consenso sobre as propostas do Ministério Público na Constituinte de 88. E lá ficou assegurado, e os constituintes aceitaram, que o Ministério Público fosse destinado à defesa do regime democrático. Quero dizer aos senhores que essa finalidade que o Ministério Público tem precisa ser bem compreendida. A finalidade do Ministério Público não é apenas defender o regime democrático. Eu entendo que essa expressão alcança mais do que a defesa do regime. Inclui a defesa da própria democracia, a defesa dos seus princípios e, sobretudo, a defesa das consequências da democracia. Porque a manutenção da ordem democrática e o cumprimento das leis são condição para a paz e a liberdade das pessoas, fundamento da democracia. Agora, verdade seja dita, a Constituição, então, destinou o Ministério Público à defesa do regime democrático. Mas, afora essa destinação que o Ministério Público recebeu, o que o Ministério Público efetivamente tem de caráter democrático, ele próprio? Na verdade, os membros do Ministério Público no Brasil entram sob concurso, sem aprovação popular. Diversamente do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, como acontece em alguns cargos estaduais, distritais, de condado ou municipais. Vejam bem, os federais não. Os procuradores do Ministério Público Federal, os attorneys federais, eles não são escolhidos pela população, e sim pelo presidente da República. Quem explica bem o sistema norte-americano é um artigo de John Anthony Simon. Esse artigo está publicado na Revista dos Tribunais, 640, páginas 7 seguintes. O John Simon era um assessor do procurador-geral, se não me engano, de Illinois, nos Estados Unidos, e ele veio ao Brasil, onde ficou acolhido pelo Ministério Público de São Paulo, onde ele passou um ano praticamente estudando qual era o nosso sistema do Ministério Público, aliás, bem diferente do deles. Mas, de qualquer forma, ainda tem mais a dizer. Será que faltaria legitimidade democrática ao Ministério Público? Eu acredito que não, porque existem alguns mecanismos de controle democrático sobre o Ministério Público, apesar da sua investidura não ser popular. E até porque a investidura popular talvez tenha qualidades, mas também tem defeitos. Basta vermos as nossas representações políticas no Congresso e no Senado. Mas, de qualquer forma, o Ministério Público tem a ligação com o caráter democrático da sua atuação, porque tudo o que ele faz destina-se a cumprir a Constituição e as leis. Estas, sim, são emanações da vontade democrática do povo, por decisão direta ou representativa. Isto é uma repercussão democrática. O Ministério Público não faz a lei que ele cumpre. A investidura e a destituição dos procuradores gerais, os promotores não gostam que seja feita pelo Executivo, e nem mesmo mediante aprovação ou sabatina do Legislativo. E é compreensível que não goste, vendo como é o nível e como são os interesses das casas legislativas do nosso país. Mas, de qualquer forma, pelo menos em teoria, se os senhores verificarem, isso também é um controle democrático, porque o chefe do Executivo, de qualquer forma, é eleito pela população, e a decisão dele é uma decisão democrática representativa. Ou seja, vou dar um exemplo para os senhores, teórico, absolutamente teórico. Os senhores imaginem, numa campanha de procurador-geral, o candidato A promete que os promotores vão trabalhar menos e ganhar mais. E o candidato B promete mais trabalho e dedicação para servir a coletividade. Suponham que o candidato A chegue na cabeça da lista
E se eu fosse o governador, eu escolheria o candidato B. Por quê? Porque eu sou um governador honesto, de bem, e votado à finalidade democrática. E me parece que a melhor escolha seria o candidato B e não o candidato A. Mas os promotores não gostam disso. E é compreensível que não gostem, mas nós temos que ver que, de uma forma ou de outra, é uma forma de legitimação democrática da nossa instituição. Outro controle que a nossa instituição tem é o controle que o cidadão pode exercer por meio da ação popular sobre os promotores e procuradores, e o julgamento dessas ações populares pelo Poder Judiciário. E também existe a responsabilização em caso de crime de responsabilidade ou desvio de legalidade, coisas que não é a própria instituição que controla. Ainda existe controle externo sobre o Ministério Público, com o representante dos poderes eleitos, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, a meu ver, não falta legitimidade democrática ao Ministério Público, ele tem mecanismos de controle. Agora, também não é diferente o que ocorre com o Poder Judiciário, que também se submete a várias formas de controle de conjunto, como o Ministério Público. Mas, a meu ver, se faltar legitimidade democrática ao Ministério Público, então falta muito mais ao Judiciário, isso sim, que está numa situação até mais delicada, a meu ver. Sem qualquer investidura democrática de seus membros, via escolha popular, o Código de Processo Civil de 2015 deu ao Poder Judiciário o poder de fazer jurisprudência vinculante. Ora, como eu já disse, se o Poder Judiciário julga um caso concreto, isso é função jurisdicional. Se ele julga vários casos concretos, ou todos os casos concretos semelhantes ou iguais, e dá a mesma solução, isso é função jurisdicional. Mas que ele diga como devem ser julgados casos futuros, isso é lei. Isso é lei abstrata. Não é lei formal, mas é lei material. Se nós damos ao Poder Judiciário o poder de criar leis, ou escolher as leis que ele quer cumprir e as que ele não quer cumprir, parece-me que esse é um ponto extremamente falho em nossa democracia. E o mais incrível é que uma aberração como esta é aceita tranquilamente pela grande maioria da doutrina e da jurisprudência. Muito bem. Qual a atuação concreta possível que o Ministério Público pode fazer em defesa do regime democrático, já que esta é a destinação que a Constituição deu a ele? As linhas mestras estão, como não poderia deixar de ser, estão definidas na própria Constituição. Primeiro, no artigo 127, que dá a finalidade da instituição, e, em segundo lugar, no artigo 129, nos seus incisos iniciais, principalmente, quando lhe dá as principais atribuições na esfera da promoção da ação penal, da ação civil e do ombudsman. Também uma outra lei muito importante, que deve ser consultada, inclusive pelos ministérios públicos estaduais, é a Lei Complementar Federal 75, de 93, cujos artigos 2º a 5º dispõem sobre o assunto. Esta lei, longe de se destinar apenas ao Ministério Público da União, ela é de aplicação subsidiária para o Ministério Público dos Estados. E como a nossa lei do Ministério Público, a Lei Nacional, a 8.625, de 93, não desce a tantos detalhes sobre esta importante forma de atuação, eu acredito totalmente legítima a busca de complementação na Lei Complementar 75. Vejam bem, o Ministério Público é uma instituição dotada de autonomia, ou seja, as decisões administrativas dos governantes não criam obrigação para os membros do Ministério Público. O Ministério Público está subordinado à Constituição e às leis, não ao governo. E os seus membros têm independência funcional entre si e em face do Procurador-Geral. Com estes poderes enormes na mão, o Ministério Público tem a obrigação, não só o direito, mas o dever, de defender a representatividade popular, os direitos políticos,
não só nos limites estreitos do Código Eleitoral de 1965, um código que precisava ser refeito, ele foi feito durante a ditadura, que dá um papel bem subalterno ao Ministério Público, como na abertura de fiscalização, de abertura de urnas. Não. O Ministério Público deve fiscalizar todo o processo eleitoral, todo. Desde as candidaturas, impugnações, representações e até mesmo a responsabilização por crimes. O Ministério Público deve se empenhar na defesa dos direitos das minorias, todas elas, todas as minorias, inclusive defender o direito de a minoria poder fiscalizar a maioria e o direito das minorias se tornarem até maioria e inverterem a posição. O Ministério Público deve se empenhar pela defesa das leis que são compatíveis com os princípios constitucionais e lutar contra aquelas que são contrárias à Constituição. Eu quero pedir aos senhores, nesta atuação proativa do Ministério Público, um destaque para o artigo 129.2 da Constituição, aquele que comete ao Ministério Público a função de zelar para que os poderes públicos, serviços de relevância pública, obedeçam aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Qual a origem desse dispositivo que, a meu ver, está tão modestamente aplicado no nosso país? A meu ver, eu vou aqui recorrer à memória. Quando nós estávamos na fase pré-constituinte, havia um movimento intenso em vários setores da sociedade para que fosse criado um defensor do povo, um ombudsman, influência do direito estrangeiro, que apontava a conveniência de termos um órgão, como existe nas empresas, para receber reclamações, apurá-las, dar-lhes curso e dar-lhes solução. E havia essa intenção de criar um órgão com esse perfil para controlar o governo, controlar a administração. E havia a possibilidade de se criar um ombudsman, um órgão novo. E nós conseguimos convencer os constituintes de que não era necessário criar uma estrutura totalmente nova para fazer aquilo que o Ministério Público pode fazer, que é ser o representante, o porta-voz do povo, zelando para que os poderes públicos, esses serviços de relevância pública, obedeçam aos direitos constitucionais e tomem as medidas necessárias para garantir esses direitos. A lei orgânica do Ministério Público da União e a lei orgânica nacional do Ministério Público dão ao Ministério Público um papel poderosíssimo nesta área, que, a meu ver, o Ministério Público ainda precisa aprofundar, fiscalizando atos ou omissões dos poderes públicos, dos serviços ou de relevância pública, ou dos serviços públicos, tanto da administração direta como indireta, incluindo empresas públicas, fundações públicas, autarquias, concessionários, permissionários, entidades que exerçam até funções delegadas ou apenas executem serviços de relevância pública, controlando os meios de comunicação social, agências reguladoras de energia elétrica, telecomunicações, petróleo, saúde, etc. Esta é uma área na qual o Ministério Público gradualmente deve entrar, com juízo, com segurança, com responsabilidade, porque nós, como os senhores sabem muito bem, desagradamos muito os poderosos, os governantes, os legisladores e os empresários. Quem são os nossos aliados? Só pode ser a população. Não sobrou mais ninguém. Quais os meios ou instrumentos dos quais o Ministério Público pode se valer nesse seu trabalho? Em primeiro lugar, ao acompanhar todo o processo eleitoral, ele tem as impugnações, a responsabilização civil ou penal, as investigações, etc. Em termos de investigação, ele tem o inquérito civil e os procedimentos ao seu cargo, o que lhe dá o dever de receber petições, reclamações, representações, incluindo a obrigação de apurá-las e dar-lhes solução. Ele pode expedir requisições de documentos, informações, expedir notificações para comparecimento, terá acesso incondicional a bancos
de dados de caráter público ou serviço de relevância pública, assegurando o sigilo da informação. Ele só precisa de autorização judicial naqueles casos em que a própria Constituição exija ordem judicial, como, por exemplo, o sigilo das comunicações telefônicas. A instauração, a presidência ou a determinação de investigação das denúncias são outros instrumentos dos quais ele pode fazer emprego. Ele tem a possibilidade de apurar fatos, a possibilidade e o dever de apurar fatos oriundos das comissões parlamentares de inquérito. Ele pode e deve realizar audiências públicas em razão dos seus resultados, das suas investigações. Ele pode expedir relatórios e recomendações, requisitando a divulgação adequada da autoridade competente. Enfim, ele tem ainda a ação civil pública, a ação penal pública, quando os meios de resolução não forem suficientes. Agora, resta, enfim, a análise de como tornar mais efetiva a atuação do Ministério Público nesse campo de defesa da democracia. E eu acredito que aqui é necessário contarmos com a população. É a nossa única aliada possível. Como que nós vamos contar com o melhor acesso à população? Em primeiro lugar, atendendo o público. Tem promotor que não gosta de atender o público. Isso é essencial. Isso faz parte da índole da nossa instituição. É por meio do atendimento ao público que o promotor, somente nas comarcas do interior, devia fazer mais isso nas capitais também, ter órgãos próprios para isso, que ele ganha respeito da comunidade, ele se torna útil, ele toma conhecimento de denúncias importantes que ele pode e deve apurar. Ele deve também fazer uma atuação mais didática. Está certo que a linguagem que ele usa para se dirigir ao juiz, aos tribunais, é o juridiquês, entre aspas, é uma linguagem mais, é o jargão da profissão, mas ele deve transmitir ao público uma informação simples e concreta do que ele fez ou do que ele não fez para a população poder acompanhar e valorizar o seu trabalho. Ou seja, prestar contas. Em suma, eu defendo uma transparência completa no trabalho do Ministério Público, excetuados apenas os casos de sigilo legal, evidentemente. Mas não sendo o caso de sigilo legal, as nossas decisões precisam ser abertas. Publicidade das decisões, das ações que propomos, os arquivamentos que decretamos, os recursos que interpomos, relatórios anuais de cada promotoria, de cada procuradoria, sinteticamente divulgados na internet. O Ministério Público deve comparecer pelas suas lideranças, o presidente da associação, o procurador-geral, o Poder Legislativo, a imprensa, prestando contas do que faz, aceitando a responsabilidade efetiva da própria instituição e promovendo a responsabilidade dos seus agentes, quando for o caso, e divulgando os resultados, para a população saber o que foi feito. Isto vai nos dar o quê, meus amigos? Mais retorno social. Eu quero lembrar aos senhores um fato que aconteceu em 2013. Os senhores se lembram da famigerada PEC 37? O Ministério Público estava investigando muitos políticos, estava causando desconforto em vários setores, e surgiu um movimento intenso que tinha toda a chance de ser aprovado pelos parlamentares, que era uma emenda à Constituição para proibir o Ministério Público de fazer investigação criminal, a chamada Proposta de Emenda Constitucional 37, de 2011. Em 2013, esta proposta estava em condições de ser votada. Mas aconteceu um fato, um acaso. Um aumento de ônibus que causou descontentamento na população. Aquilo foi uma gota d'água, o povo saiu às ruas em junho de 2013. E entre as várias questões que o povo estava descontente, havia também esta, que era referente à proibição do Ministério Público de investigar. E o povo comprou essa luta,
assumiu essa bandeira. E aquilo causou impacto, tanto na imprensa quanto no Congresso. E já em agosto de 2013, o Congresso, por uma votação enorme, majoritária, recusou a PEC 37. Não seria isto se nós não tivéssemos tido apoio da população. Eu acredito que um papel mais efetivo do Ministério Público em defesa da democracia dará mais retorno social para a nossa instituição. Além de nós servirmos melhor a nossa própria finalidade institucional, nós ainda teremos a manutenção e talvez até ampliação de nossas garantias, instrumentos de atuação. Quando, ao contrário, o risco que nós corremos hoje no Congresso é de diminuição das nossas garantias, instrumentos e formas de atuação. Meus amigos, eu agradeço profundamente a oportunidade de ter falado com os senhores. Eu indico aqui uma bibliografia para, eventualmente, os senhores compararem, confrontarem, aprofundarem a matéria que eu aqui abordei, e alguns artigos que eu escrevi especificamente sobre a questão. Um deles eu abordo o AI-5 e a democracia, outros o Ministério Público e a democracia, e outros aquele depoimento junto com Darcy Passos a respeito do papel do Ministério Público na democracia. Eu agradeço aos senhores e me ponho à disposição de todos para debates. Muito obrigado.